Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo projeto de um podcast, onde eu, Vicente Cotanda, e meu grande amigo Leonardo, vamos comentar e discutir sobre alguns dos temas que nós estudamos há um bom tempo dentro da psicologia e em alguns grupos de estudos que nós participamos e promovemos e esperamos que através dessa conversa a gente consiga transmitir e divulgar um conhecimento cientificamente informado e validado que possa orientar tanto a vida dos que são leigos em relação à psicologia, mas também por aqueles que trabalham com a psicologia clínica e se interessam de forma geral pelo mundo da saúde mental. Muito obrigado por participarem. Léo? É isso aí, recíproco as palavras. Tu também, grande amigo meu, tu sabe. As intenções aqui são as mesmas. Então, acho que no dia de hoje nós temos alguns temas que, pela nossa experiência, a gente sente que é de muito interesse do público geral, mas especialmente daqueles que estão estudando psicologia, que são os temas da personalidade, do temperamento e de como esses temas se desenvolveram dentro da psicologia e de que forma hoje eles são estudados cientificamente, o que a gente pode dizer sobre personalidade e temperamento e outros conceitos que a gente vai entrar hoje na nossa conversa. Então, Léo, se quiser, vamos Tá, fazendo uma... vamos partir do zero mesmo. A gente usa o termo personalidade no sentido coloquial, né? No sentido vulgar da palavra. Não vulgar no negativo, né? Mas sem pensar muito acerca. Como se denotasse um jeito de pensar da pessoa ou de agir. Mas eu acho que é um conceito mais profundo que isso, né, Vicente? E eu te pergunto, o que é personalidade? Certo, então eu sempre tenho como uma regra geral na ciência e nos estudos que a gente sempre comece estudando uma coisa entendendo exatamente o significado dos conceitos que nós estamos trabalhando. Então essa pergunta ela é muito boa para iniciar, que é exatamente o que a gente entende por personalidade, tá? Então a personalidade ela é um conjunto de traços psicológicos que uma pessoa tem e que, portanto, tornam ela distinta de outras pessoas do ponto de vista psicológico, ou seja, eu tenho um conjunto de traços psicológicos que é diferente dos teus. Uhum. Então, eles definem uma pessoa, marcam uma pessoa do ponto de vista psicológico, e esse conjunto de traços, ele é estável ao longo do tempo. Então, quando a personalidade da pessoa se forma, está formada, a tendência é que esse conjunto de traços ele seja duradouro e persistente ao longo do tempo. O que isso significa? Que se uma pessoa tem uma determinada personalidade com 20 anos de idade e nós pudéssemos acompanhar a vida dela até os seus 60, 70 anos de idade, numa outra fase mais avançada da vida, provavelmente a personalidade dessa pessoa nesse ponto mais avançado seria semelhante à personalidade dela num ponto mais pregresso anterior na vida. Uhum. Ou seja, se sabe que a personalidade, que é esse conjunto de traços psicológicos, é um construto estável ao longo do tempo, ele pode mudar, mas a tendência é que ele se mantenha um grau de semelhança e de regularidade nesses traços ao longo da vida. Tá. Existe diferença conceitual entre temperamento e personalidade? Como é que é o esquema? Temperamento e personalidade, muitas vezes, na rua, quando a gente está falando numa conversa mais trivial do cotidiano, eles são usados de uma forma intercambiável, porque as pessoas usam esses conceitos como se eles tivessem o mesmo significado, como se eles Uhum. estivessem se referindo à mesma Uhum. coisa. E, na verdade, há uma diferença importante na psicologia, nos termos técnicos, entre temperamento e personalidade. Personalidade, como eu havia dito, é um conjunto de traços psicológicos que é estável ao longo da vida do sujeito e que o definem do ponto de vista psicológico. Temperamento é um conjunto também de traços psicológicos, mas é um conjunto de traços psicológicos que é observável numa fase bastante anterior na vida. Já na infância se observa o temperamento. Ou seja, o temperamento é um conjunto de traços psicológicos. Por traços, o que a gente entende? Uhum.
uma disposição a ser mais extrovertido, ou mais explorador, ou mais agressivo, mais persistente nas tarefas, mais interessado em assuntos concretos ou abstratos. Então, tem várias formas que as pessoas variam do ponto de vista psicológico. E essas formas, se observa que elas já vêm, as pessoas têm diferenças importantes nesses traços que vêm de nascença. Então, o que vem de nascença, de berço, que é observável já numa criança muito nova, é o temperamento. O temperamento é um conjunto de características psicológicas que é observado na infância, nas primeiras etapas de vida. E vem de berço, porque se entende que, como a criança teve pouca exposição ao ambiente, à vida, teve poucas experiências de vida em relação a um adulto, todas as disposições que ela tem do ponto de vista psicológico são mais explicadas pelo que ela tem de inato, de genético. Então, o temperamento é uma inclinação natural que a pessoa tem de nascença para ter determinadas características psicológicas. É muito interessante isso. Então, quando a gente olha para uma... Eu não sei, cara. Quando a gente fala criança, a gente pode pensar o quê? Desde um bebê mesmo até... Exato. E não existe uma linha de corte exata para dizer... Porque essas coisas, elas vão se interpenetrando, elas se conectam, né? Então, a personalidade, ela é construída a partir de um temperamento, né, que vem de nascença, e que a pessoa vai se expondo a determinadas experiências, a partir do que ela mesma escolhe vivenciar, ou tem uma tendência a vivenciar, e também o que acontece com ela, e vai moldando uma personalidade. Então se entende que, em vários modelos psicológicos, a personalidade está descrita como um produto do temperamento mais as experiências de vida que vão moldando essa tendência inata que a pessoa tem. Então, para ficar bem clara a distinção, o temperamento é uma tendência inata de nascença que já vem com a pessoa de berço, e a personalidade é um conjunto de traços psicológicos que se desenvolve a partir do temperamento, certo? E que depende também das experiências ambientais. Então, num adulto, o temperamento não se extingue, mas ele é difícil de distinguir. Exato. Então, assim, num adulto, o temperamento, ele não é mais mensurável. Porque o temperamento a gente pode observar só nessas primeiras etapas de vida. O que se mensura num adulto é a personalidade. Mas se entende que o temperamento foi importante para a pessoa desenvolver a personalidade que desenvolveu. Então, o temperamento também serve para um adulto como um elemento teórico para a gente entender por que a pessoa se interessa pelo que ela se interessa. Por que a pessoa desenvolveu determinados sintomas, por exemplo, né, de um transtorno mental, ou desenvolveu um gosto por estar mais envolvida, por exemplo, em situações de shows, em situações com outras pessoas, é uma pessoa mais gregária, qualquer traço em questão. É muito importante a gente saber que o que vem de nascença também é importante para entender por que as pessoas diferem na personalidade. Por exemplo, para fazer já um contato com o mundo da psicopatologia, né? Para quem nos acompanha, é o estudo das patologias mentais, a psicopatologia, e dentro da psicologia, aliás, dentro da psicopatologia, existe um grupo de transtornos mentais que se chama transtornos de personalidade, que são transtornos que justamente eles indicam uma formação, uma tendência muito extrema de personalidade. E isso é uma característica basal da pessoa. Ela vivencia isso diariamente porque faz parte do jeito dela de interpretar as coisas, de interpretar os outros e a si própria, certo? Então existe uma regra de diagnóstico que, em geral, os transtornos de personalidade, eles só devem ser diagnosticados na vida adulta. Porque se entende que na adolescência, por várias razões, inclusive neuroanatômicas, a adolescência é um período em que o córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro que se sabe que tem um desempenho muito importante em funções inibitórias de comportamento, ele ainda não está bem formado. Então,
é muito importante ter essa cautela clínica de não pregar um diagnóstico, de não firmar um diagnóstico na adolescência, porque se sabe que a adolescência, por natureza, é muito turbulenta, certo? Então, os transtornos de personalidade são diagnosticados na vida adulta. Então, é a mesma coisa quando a gente fala em personalidade em geral, mesmo fora do âmbito da esfera das patologias, é a mesma coisa. A ideia de que a personalidade a gente só vai conhecer melhor na vida adulta porque passaram-se esses anos mais turbulentos do ponto de vista emocional da adolescência. É evidente que o adolescente vai ter uma similaridade com o adulto, mas a gente não pode ter certeza de quais características da adolescência vão perdurar para a adultez. Portanto, é mais seguro falar em personalidade depois que o adulto já está formado. O cérebro, só para ter uma... Só para completar isso, né? Do ponto de vista neuroanatômico, o córtex pré-frontal é a última área do cérebro a se formar. E ela é muito relevante para controlar o nosso comportamento. Sabe esse dado? Que os 24 25 anos. Tá. 25 anos. Alguns estudos apontam até mais, até 27, né? Porque há uma variância também entre indivíduos. Mas pensa assim, a maioridade legal tá em 18 anos de idade. E se sabe que o comportamento só vai ficar maturado do ponto de vista neuroanatômico com 25. Ou seja, uma pessoa com 25 tem uma tendência a ser menos impulsiva do que uma de 18. Apesar das duas serem consideradas adultos do ponto de vista legal da mesma forma, exatamente. O ventromedial vai estar mais formado, ele vai conseguir ter controle Exatamente, várias estruturas, e o córtex pré-frontal é a mais óbvia para desempenhar esse papel de controle. A chance de tu se acidentar de carro com 25 anos é muito mais baixa do que com 18, certo? Isso não é só pela experiência do condutor, mas é também que pelas funções inibitórias estarem mais ativas, ele tem menos chance de agir de uma forma imprudente. Não só por uma falta de competência, mas também por uma tendência menor, uma probabilidade menor de querer se envolver em comportamentos impulsivos. Então isso também é muito importante, de entender que a personalidade, ela pode ser... Tu já sabe coisas sobre uma pessoa se tu conhece da adolescência delas. Só que tu vai saber mais ainda se tu olhar para a adultez, porque na adultez vai ter uma linearidade maior de características ao longo da vida. E uma cristalização dos traços. Exatamente. A cristalização é outra metáfora muito boa para pensar. A coisa se forma de uma determinada maneira e a tendência é que ela permaneça nessa estrutura. Não significa que não há mudança possível na personalidade. Significa que há uma tendência de ter uma similaridade ao longo dos anos. Tá. Personalidade é uma coisa diferente de temperamento, a gente tem isso agora bem visto. Dá pra gente usar coloquialmente elas de maneira intercambiável e o mundo não vai mudar a partir desse diálogo e tudo bem. Só não pode escrever nenhum artigo ou nada, trabalhar cientificamente de forma intercambiável, mas na rua a gente usa, exatamente. Mas vamos lá, se a gente fosse falar de uma maneira científica de personalidade, que métrica, não vou nem dizer métrica, mas a partir de que prisma a gente olha isso? Tem algum... Certo, perfeito. Então, assim, existem muitas propostas no campo da psicologia para se olhar para a personalidade e elas foram várias. Assim, cada grande autor, grande escola na psicologia teve uma contribuição distinta. Desde Freud, Jung, autores também do behaviorismo que centralizaram muito a importância da experiência das pessoas, de como elas foram reforçadas ou punidas, todos eles trouxeram uma forma distinta da gente pensar a personalidade, certo? Existe hoje um modelo de personalidade que é bastante hegemônico e influente e presente em muitos estudos que mensuram a própria personalidade ou tentam correlacionar tipos de personalidade com transtornos mentais ou com certos desfechos em carreiras, em relacionamentos, em interesses, certo? Esse modelo que a gente pode discutir um pouco, é um modelo importantíssimo para entender como a personalidade é mensurada, é o modelo dos 5 grandes fatores, que é conhecido também como Big Five, certo?
E ele tem uma estrutura lógica muito interessante de ser avaliada que a gente pode discutir aqui, tenho certeza que vai ser do teu interesse, que é como que ele é construído e pensado. Tá, vamos lá. Qualquer ciência começa com uma métrica, certo? Tá. Então pensa que nós dois somos físicos, tá? Nós estamos olhando aqui para esse lago, a gente está entendendo como é que as coisas caem, como é que as coisas funcionam na Terra, no sistema solar. A primeira coisa que um físico tem que aprender é a mensurar as coisas. Tá? Então, a ciência começa com a métrica, que torna as coisas objetivas. Tu vai medir com uma métrica a garrafa e eu vou medir com a mesma métrica, a gente vai obter o mesmo resultado. Sim. Não pode depender de uma coisa subjetiva, de tu achar, a garrafa é pequena, bom, mas eu acho ela grande porque eu tenho outras referências em casa. Não, a gente tem que construir uma métrica para poder mensurar um objeto em questão. A física lida com, pelo menos a mecânica clássica, lida com objetos palpáveis, físicos, observáveis. O objeto da psicologia, ou pelo menos a personalidade, é um objeto abstrato. Então a gente tem que pensar numa forma de mensurar quais são as dimensões desse objeto. Assim como os objetos físicos têm 3 dimensões, eles têm profundidade, altura, largura, o que a gente pode dizer sobre a personalidade? De que forma a tua personalidade pode ser maior ou menor que a minha em alguma dimensão em particular, certo? Que problemaço. É Como é que tu vai fazer isso sem ser arbitrário na definição? Exatamente. Então, como tu vai chegar nessa métrica que realmente corresponde ao objeto que tu pretende medir, certo? Então, pensa o seguinte, o que os caras fizeram, tá? Eles pegaram um dicionário e pegaram todos os adjetivos que caracterizam a personalidade de uma pessoa, certo? Então tu pega, sei lá, extrovertido, ativo, medroso, desinibido, tu pega tudo isso e faz um compilado de palavras, de adjetivos que descrevem descrevem a mente humana, em termos de personalidade. Mais do que isso, experiências estão inclusas nisso. Ele cobre bastante isso. coisas. Primeiro se começa com adjetivos. Depois tu faz um compilado desses termos e elimina as redundâncias. Elimina aqueles que querem dizer a mesma coisa. Então tu fica com um mapa, como se fosse um mapa verbal de tudo que já apareceu na linguagem para descrever as pessoas. E a partir desse mapa, constrói-se uma escala para tentar avaliar as pessoas em cada um desses adjetivos que podem dizer algo sobre um indivíduo e como ele difere dos outros, certo? Então, essas escalas, normalmente elas são escalas Likert, que elas têm, para cada item, 5 ou 7 respostas possíveis. Normalmente é um número ímpar, porque o número ímpar sempre gera uma opção do meio onde o indivíduo pode desprezar a questão, como se fosse, né? Então, os itens são gerados a partir desses termos, por exemplo, felicidade, tá? O sujeito é feliz, isso é um adjetivo, isso descreve algo sobre ele, tá? Então, pensa que esse questionário vai ter um item como eu me sinto feliz durante o dia, certo? Então, vamos pensar aqui, hipoteticamente, que é um questionário de 120 ou 400 itens, que seja, tá? O clássico acho que é 400, né? Tem um grande de 400, tá? Tem várias versões. Tem uma versão reduzida. Exato. Então, vamos pensar que o questionário tem vários itens, tá? E eles cobrem uma amplitude enorme de traços psicológicos, tá? E cada item ele pode ser respondido de 1 a 7 ou de 1 a 5, certo? Então vamos pensar quais são as respostas possíveis para eu responder eu me sinto muito feliz. Eu posso botar isso me descreve perfeitamente ou isso não me descreve nada, certo? Então... Mas só para situar rapidinho. Diga. Quando a gente fala em mapa de palavras, não é só atributos ou emoções, ele engloba ações também, né? Exato, porque a partir desses adjetivos, tu pode criar itens que também podem ser formulados em tipo
como perguntas ou também como afirmações. O que a pessoa tem que indicar é o quanto, normalmente, afirmações e o quanto ela concorda que aquilo ali descreve a ela, certo? Então, claro, pode ser ações. Vai da pessoa que está elaborando o questionário saber fazer uma proposição que vá transmitir esse adjetivo que se encontra na linguagem pro papel, pro questionário, e para tentar avaliar como essa característica opera na pessoa, está presente ou ausente numa pessoa. A felicidade pode ser, por exemplo, colocada num item como eu me sinto feliz durante o dia, ou eu me sinto feliz no meu trabalho, eu me sinto feliz quando eu chego em casa. Vai daí de quem está elaborando o questionário saber pegar esse adjetivo e veicular ele numa proposição que vai realmente descrever se a pessoa tem ou não essa característica. Mas vamos lá. Então, pensem que existe vários itens dentro do questionário e um deles é sobre a felicidade. Eu me sinto feliz durante o dia, eu posso marcar de 1 a 7. Lá pelas tantas, no questionário, tá, tem outro item, o item 7, por exemplo, que diz o seguinte: eu me sinto muito feliz durante o dia. Tá? O que acontece? Aliás, eu sorrio muito durante o dia. Tá? Tem o item 1, que é eu me sinto muito feliz, e o item 7, que é eu sorrio muito durante o dia. O item 1 com o item 7, o que vai se observar é uma correlação forte entre as respostas do item 1 e do item 7. Por quê? Porque o sujeito que diz que é muito feliz, ele também tem uma probabilidade maior de dizer que sorri muito durante o dia. Porque o sorriso é a expressão natural da emoção de felicidade. Então, o que se observa é que alguns itens vão gerando correlações entre eles, certo? Tá. O que isso significa? Que a pessoa que respondeu 7 no item 1, que se sente muito feliz, tem uma probabilidade grande de responder 7, ou pelo menos uma opção alta, no item que sorri muito durante o dia. Há uma correlação entre as respostas, uma correlação forte entre as respostas. Quem responde alto em uma tem uma tendência a responder alto na outra. Quem responde baixo nessa mesma tem uma tendência a responder baixo na outra. Entende? Existe um grupo de itens que vai estar correlacionado, vai ter uma tendência a se agrupar, a andar junto no mesmo indivíduo, certo? Então, claro, a gente está falando aqui de felicidade, da emoção de felicidade e da expressão através da face, né, do sorriso, que corresponde a essa emoção. Então, o instrumento mostra que há uma correlação e essa correlação ela não nos surpreende tanto. Ela é óbvia, né? Um sujeito que se sente mais feliz, ele tem uma tendência maior a sorrir mais, a estar mais alegre, ou pode ser uma coisa dos trejeitos dele, da postura. Existe uma conexão entre a emoção e o que a pessoa expressa, né, no corpo e também na face. Só que o instrumento, tá, ele também mostra itens que têm uma correlação que não é óbvia, certo? Então, se pode pensar, por exemplo, que o sujeito que marcou alto num item como eu me sinto envergonhado para apresentar um trabalho em público, ele também tem uma tendência a marcar alto num item como eu me sinto raivoso, eu sinto insônia, eu sinto ansiedade, certo? Então, todas as emoções negativas, elas se correlacionam. Ou seja, o sujeito que sente muito de uma ou duas emoções negativas, como vergonha, como raiva, impulsividade, explosividade, insônia, ansiedade, ele tende a sentir mais das outras também. Ou seja, o instrumento mostrou que as emoções negativas, elas se agrupam e elas tendem a andar junto. Ou seja, os indivíduos que sentem algumas das emoções negativas têm uma tendência maior a sentir mais das outras, e quem sente poucas emoções negativas tem uma tendência a sentir menos das outras. Então, todas elas andam juntas, estatisticamente.
Ou seja, é um grupo de perguntas que se associa estatisticamente. Então, essas associações de respostas vão formando os chamados fatores, que são as dimensões da personalidade que a gente estava procurando, certo? Perfeito. Então, as emoções negativas, elas compõem um fator que se chama neuroticismo, que é um fator das emoções negativas. Se descobriu que todas as emoções negativas formam uma correlação importante. Quem tem mais vergonha tem mais chance de ser mais agressivo, quem tem mais agressividade tem mais chance de ter mais ansiedade e por aí vai. Todas as emoções negativas se agrupam, então dá para dizer que isso tudo compõe uma mesma dimensão que é o neuroticismo. O neuroticismo, então, uma das grandes 5. É uma das grandes 5 dimensões. Então, há o neuroticismo, há a extroversão, que é clássica, né? Muito conhecida na personalidade, que é a tendência a ser mais assertivo com as pessoas, a buscar mais contato com grupos, a ter mais energia social, gostar do contato social. Então, neuroticismo, a extroversão. A abertura à experiência, que é uma dimensão que diz respeito à amplitude de interesses da pessoa, se a pessoa é mais intelectual, tem mais sensibilidade estética, qual é o grau de, vamos dizer assim, de situações ou de objetos que interessam a pessoa, né? Então, essa é também uma dimensão muito interessante que a gente pode entrar mais a fundo. Depois da abertura à experiência, nós temos a conscienciosidade, que é uma orientação para regras, listas, planejamentos, ordem. E as pessoas variam nisso também de uma forma... Né? E execução também variam nisso de uma forma importante. É como se fosse um senso de compromisso e um senso de ordem, uma necessidade de ordem, de previsibilidade. Então, o que nós temos? Neuroticismo, extroversão, abertura à experiência, conscienciosidade e, por último, a agradabilidade. A agradabilidade é uma tendência, que é uma dimensão que engloba vários traços, que diz respeito à tendência que algumas pessoas têm a ser mais cooperativas ou mais competitivas. Em linhas gerais, é disso que se trata. E extroversão é diferente de agradabilidade. Exato. Então, aí é que tá. Aí é que tá o que o instrumento vai revelando, que essas dimensões, tá? Elas têm uma propriedade, ou seja, essas dimensões, elas têm uma propriedade de ser ortogonais entre elas. O que significa o que significa ser ortogonal do ponto de vista estatístico? Ortogonal mesmo vem a mesma raiz da palavra ortopedia, quer dizer reto, é o que forma um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus, por exemplo, é um ângulo ortogonal. Significa que, na medida em que uma dessas dimensões cresce, por exemplo, o sujeito é mais neurótico, não mexe em nada nas outras. Elas são independentes. Elas têm uma tendência a ser independentes. Neurótico com qual? Com qualquer uma das outras 4. Então, assim, o grau de neuroticismo de uma pessoa é independente do grau de conscienciosidade. O grau de extroversão é independente do grau de neuroticismo. E isso pode ser contraintuitivo. Porque às vezes as pessoas acham, o fulano é mais introvertido, então ele deve ter menos medo, ele deve ter menos emoção negativa. Ele é mais... contrário. Ou ele é mais neurótico, então ele deve ser mais consciencioso, porque na verdade o neuroticismo é o que está gerando essa preocupação. Não, sim, não é assim. Então, o cara vai querer compensar com uma necessidade de controle e ter uma relação nessa ordem. Exatamente isso, exatamente isso. Então, ele mostra que essas características são independentes. Todas elas. Exatamente, elas têm uma... Como é que funciona? São 5 dimensões, essas dimensões são independentes entre elas. Então, se o sujeito é mais neurótico, ele não tem uma tendência a ser mais consciencioso ou mais aberto à experiência, elas são independentes, tá? E o que compõe cada dimensão está agrupado. Então, por exemplo, se eu olhar para dentro do neuroticismo, eu vou ter autoconsciência, que é uma característica que está associada à vergonha, eu vou ter explosividade, eu vou ter mudança de humor muito abrupta. Todas as características que estão associadas à negatividade da emoção estão dentro do mesmo fator, que é o neuroticismo. Se eu olhar para a extroversão, eu vou ver vários traços de personalidade dentro da extroversão. Assertividade, vontade, orientação gregária, que é querer estar dentro de grupos,
a vontade de iniciar projetos, ter mais, como se fosse assim, uma orientação também para liderança, para isso tá associado com a extroversão. Aquela sensação de participar de um grupo, numa festa, num grupo de amigos e sair energizado, que é o contrário do introvertido que se sente exausto, se sente drenado de energia quando entra numa roda de amigos. Caraca. Então, existe para cada um das dimensões, existem vários traços que estão agrupados e que estão relacionados entre eles. Então, a lógica é assim, existe correlação estatística forte entre os traços que compõem as dimensões e as dimensões são independentes entre elas. Então no Big Five a gente vai ter 5 dimensões e traços subcomponentes das dimensões. Exatamente isso. Tá. A gente tem 5 dimensões e dentro das dimensões, muitas vezes se chama de facetas. Que são as facetas, são lados, né? As faces da mesma dimensão, que são traços individuais. Eu tenho uma pergunta. E é super geeking num troço mega específico aqui, mas que me ocorreu. Quando a gente pensa no teste padrão do Big Five, eu e tu, a gente sabe que tem o teste padrão, que demora uns 40 minutos para a execução dele, e tem uma versão sintetizada, que é coisa de 10 minutos, que já diz bastante, não tem o mesmo grau de clareza, mas enfim, é interessante também. Tá. No padrão, por exemplo, o item 1 e 7, se existe uma discordância na minha resposta e ela é muito grande. Vamos lá, item 1, felicidade, item 7, sorriso, tá? Uhum. E eu aponto que existe uma discrepância entre eles. Ok, a gente sabe que neuroticismo, por exemplo, ele é uma ilha não ortogonal ao resto. Mas se as perguntas são discrepantes, pode ser, por exemplo, um indicador de baixa conscienciosidade, porque a pessoa não sabe do estado interno? E essa é uma pergunta muito boa, tá? Então, assim, obviamente, a tendência é que haja uma correlação forte entre 1 e 7, né? Só voltando, o 1 sendo a felicidade e o 7 o comportamento de sorriso, ou a expressão natural, né? Enfim, espontânea de sorriso. Pode ser que a pessoa se sinta muito feliz e não sorria. Ou o contrário, a pessoa pode sorrir muito e não ser feliz, mas a tendência é que se tu aplicar isso para um monte de pessoas, vai ter uma correlação. Um indivíduo pode marcar isso de uma forma distinta. Agora, por que ele pode ter essa discrepância? Bom, eu acho que daí não é nada no instrumento que vai te explicar isso, sabe? Tá. Provavelmente vai bagunçar aspas, vai mexer no score do neuroticismo mesmo. Exatamente, eu pensaria isso. Tá, eu penso mais numa coisa de neuroticismo, de desconexão da pessoa consigo mesmo do que qualquer outra coisa. Porque sabe? se, hipoteticamente falando, cara, se tu faz um Big Five e tu põe indiferença em vários, tu vai dar baixa conscienciosidade. Não me pergunte como eu sei disso. Genial, genial. Ai, tio. Tá, voltando. Muito bom, mas é isso. Então, assim, só voltando pro nosso início, né? Então, o Big Five, ela não é exatamente uma teoria, é um modelo que nos ajuda a descobrir quais são as dimensões da personalidade que são válidas, tá? Então, essas dimensões, por que elas são... Por que largura é diferente de altura? Porque se tu cresce a profundidade ou a largura de um objeto, nada muda na altura, elas são independentes. A altura e largura formam um ângulo reto, ortogonal. Então, não é algo que cresce... na medida em que eu for ficando mais neurótico, eu vou ficando mais aberto à experiência, por exemplo. Ortogonal não tem um ponto de intersecção em algum momento? Não, ortogonal significa que forma um ângulo reto, certo? Então, quer dizer que se eu cresço para um lado, não cresce o outro. Extrapolam para dimensões diferentes. Exatamente, são dimensões independentes. É claro que é abstrato, pensando 5 dimensões, né? Isso só existe um modelo matemático, mas é exatamente isso. É a ideia de que, em linhas gerais, essas dimensões, elas não interferem uma na outra. Então, elas são independentes e, portanto, a gente pode pensar, o fulano tem extroversão alta, tem neuroticismo baixo. Então, falando como se fossem dimensões independentes entre elas. Exatamente isso. Esse é o Big Five. E esse é o universo do Big Five que diz muito sobre nós. Eu recomendo todo mundo, em algum momento, a fazer esse teste. Ele é bem revelador, em algum grau, potencialmente ofensivo também. Ai. Cara... Eu acho que o que cabe também, assim, falar, que é uma coisa que até ontem,
num grupo de estudos com alguns amigos, eu estava comentando, né? Não sei se é um tema que também é do teu interesse, o quanto tu dedicou a isso, mas o tema da formação da personalidade a partir do temperamento, certo? Isso também é um tema muito interessante de se desenvolver e há muito avanço recente na literatura, a gente também poderia entrar nesse tema. Tipo assim, tem algum estudo concreto que te vem hoje, que te chamou a atenção recentemente? Tem uma ideia, tá? Que é a possibilidade do trauma ter sido sobrevalorizado na literatura psicológica, principalmente em clínica, nos últimos anos e em quase todo o século XX. Isso também é um tema interessante de entrar. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta. Então, é plausível, por exemplo, de que um trauma. Vamos supor que trauma seja uma unidade de medida estável. Um trauma. Uhum. E ele se aplique para pessoas X e Y. E essas pessoas têm, essencialmente, um temperamento diferente por natureza e algum grau de formação de personalidade por natureza. Então, por exemplo, o mesmo trauma vai acontecer em pessoas já jovens adultas que têm graus de neuroticismo diferentes. Uhum. Vai aplacar elas de maneiras diferentes. Exato. Tá. Então, assim, isso aí é muito interessante no desenvolvimento, que é muito fácil eu como terapeuta ou como pesquisador, incorrer num erro de uma falsa causa e efeito, uma falsa relação de causa e efeito, ou pelo menos não entender tudo que está agindo para que essa relação de causa e efeito aconteça ou aparente estar acontecendo. Então o sujeito ele pode pensar assim, alguém sofreu bullying e desenvolveu uma ansiedade social, ou desenvolveu uma fobia, ou fez parte. Só que entra um outro problema, porque quando a gente está pensando, a experiência X causou tal mudança na personalidade, a gente pode tá ignorando ou negligenciando uma disposição que a pessoa já tinha para estar mais sensibilizada a essa experiência. Certo? Então, assim, na escola, todo mundo sofre tudo que é tipo de experiência, né? Assim, positiva, negativa. Por que algumas experiências são mais marcantes para algumas pessoas? Por que algumas pessoas já estavam mais sensibilizadas a isso? Então, o fato de nós entendermos que existe o temperamento, que existe uma disposição basal das pessoas a serem mais sensíveis ou mais tolerantes a determinados tipos de experiência, é muito importante para construir uma teoria sólida sobre o desenvolvimento. Porque se a gente olha só para os eventos e para os desfechos, a gente pode deixar de lado uma variável muito importante, que é a constituição que a pessoa já tinha e que fez com que ela interpretasse, sentisse e passasse por isso tudo de uma maneira muito diferente. Interessantíssimo e bastante complexo quando tu vai pensar, né, cara? Porque tu pensa, tá, onde é que começa a formação humana de fato? Se na gestação o que a mãe é submetida já significa que é um fenômeno epigenético, que também é um assunto que a gente pode entrar em outro momento. Ou se é puramente genético. A gente sabe que não, a gente sabe que as experiências, né, enfim, por exemplo, durante a gravidez também influenciam. Mas enfim, isso é off-topic. Tá. Trauma, relação causa e efeito não linear, pessoas com predisposições diferentes. Exato. Então, assim, vamos entrar mais a fundo, né, nesse problema de causa e efeito na psicologia, tá? Na minha dissertação de mestrado, eu me deparei com uma descoberta, é tida como uma descoberta, de um campo que se chama Behavior Genetics, tá? Que são a genética do comportamento. Isso tenta traçar correlações entre a constituição genética de um indivíduo e a tendência que ele tem a ter determinados tipos de comportamento. Tá? Então, sempre na psicologia, houve uma tradição de pensar o ambiente como externo à pessoa, como independente às características de personalidade. Certo? O que esses estudos foram mostrando é que
a genética da pessoa também tem uma influência muito grande para qual tipo de ambiente ela vai acabar se envolvendo e construindo para si própria. Ou seja, o ambiente que interfere contigo não é um ambiente acidental, um ambiente qualquer. A pessoa tem muito mais atividade e protagonismo para acabar construindo um ambiente para si, mesmo inconscientemente, do que parece. Isso tem um fator reforçador, tu acha? Sim, sim. Eu também vou explicar como se sabe disso. Assim, por exemplo, nessa linha de estudos que se chama Behavior Genetics, tem várias formas de estudar a influência da genética no comportamento. Se usam muito estudos com gêmeos idênticos comparados com gêmeos dizigóticos, que são os que têm, em média, 50% do genoma compartilhado. Tá? O gêmeo idêntico é um clone genético. Ele tem o mesmo genoma. O gêmeo dizigótico tem, em média, 50% do genoma. Esses estudos são muito importantes na psicologia e na medicina, porque eles vão mostrando o quanto algumas características são também explicadas ou em parte por uma orientação genética, certo? Então é como se, por exemplo, na medicina se faz assim, tu acompanha um par de gêmeos idênticos e se um tem uma patologia, por exemplo, um tumor, qual a chance que o outro também tenha? E aí tu compara isso com a chance de concordância entre um gêmeo dizigótico T e o outro gêmeo dizigótico também T. E aí tu observa que em algumas características a concordância entre gêmeos idênticos é muito superior do que a concordância entre gêmeos dizigóticos. Isso vai te servindo como evidência, vai sugerindo que existe um componente genético muito forte para explicar certas condições. Na medicina, essa metodologia de estudo é muito empregada, por exemplo, em oncologia, doenças cardiovasculares, e isso também está sendo aplicado na personalidade e na psicopatologia. Ou seja, se um gêmeo idêntico tem autismo, qual a chance do outro ter? E se eu comparar com gêmeos dizigóticos, qual é a concordância, certo? A partir desses estudos é calculado uma medida que se chama herdabilidade, que é o quanto a gente pode atribuir a um traço se manifestar, quanto a gente pode atribuir a manifestação desse traço ou dessa patologia à genética, certo? Então, esse também é uma forma muito importante de estudar e de começar a entender que há uma participação genética importante no desenvolvimento dos quadros psicológicos. Com certeza, a nível social, essa é uma discussão muito delicada, né, cara? Enfim, a possibilidade das pessoas interpretarem com um determinismo genético é delicado. Tá, e tu tem algum achado, assim, em termos de personalidade ou temperamento que tu viu, que tem uma nível de herdabilidade alto? O nível de herdabilidade dos traços de personalidade tende a ser próximo de 50%. Ou seja, 50% numa determinada população, 50% da variação que pode ser mensurada numa escala de personalidade, 50% dessa variação é atribuível à genética. Meu Deus, o ambiente é muito forte. É isso que eu tiro disso. O ambiente é muito forte e a genética também é muito forte. Com certeza. Mas se for pensar que, metade de quem tu aspas, é determinado por ambiente, é incrível. Exatamente. Mostra que se fosse 30, 70, 60, 40, não importa, todas essas proporções nos diriam que é muito importante prestar atenção nos dois fatores. Com certeza, indiscutível isso. Mas dá muita vontade de aplicar isso aí em massa escala no Japão. Ver o nível de conscienciosidade do Japão, sabe? Exato. Ai. Cara, tá, a gente introduziu 5 fatores aqui. Vamos lá. E tem outras teorias de personalidade que tu acha que, enfim, foram relevantes na história? Algum histórico filosófico, intelectual que levou a isso? Ou foi realmente a estatística bruta que quebrou o padrão e nos permitiu entender melhor isso? Eu acho que tem uma discussão teórica que vale a pena a gente entrar, que é a discussão
entre concepções categóricas versus as concepções dimensionais, certo? Então, assim, muitas pessoas ainda pensam em personalidade em termos de tipos, né? Tu é do tipo extrovertido, do tipo introvertido, certo? Então, isso remete, às vezes, até concepções que aparecem na história, personalidade do tipo sanguíneo, do tipo melancólico. Esse é o temperamento na nomenclatura que usam. Temperamento, exato. Mas temperamento nessa época não tinha distinção que a gente... Com certeza, outra que a gente conotação. discutiu. Exatamente. Estavam se referindo à personalidade. Então, correto. Então, assim, tu pega essa ideia de que haviam tipos de pessoas. Essa ideia de tipos é diferente da ideia de dimensões. Dimensão é um espectro. Por exemplo, altura ou peso, não existe a gente pode até pensar num alto ou num baixo, num gordo, num magro, mas, na verdade, essa medida, ela não é categórica. Existe o gordo ou o magro, ou existe o alto ou o baixo. Existe um espectro. Existe um espectro. E é exatamente essa ideia de um espectro que está começando a cada vez mais ser incorporada no mundo da psicopatologia. Basta ver transtorno do espectro autista. Personalidade no DSM, existe um modelo alternativo para os diagnósticos de transtorno de personalidade que está anexado ao DSM, que é um modelo que usa uma lógica dimensional e não categórica. A lógica categórica diz que ou tu tem o transtorno ou tu não tem. Ou tu é borderline ou tu não é. Ou tu tem um episódio depressivo maior ou tu não tem. Sim. Então, o que foi se perceber? A variação deriva de um critério funciona específico. Assim, isso é um gradiente. A pessoa pode ter um transtorno em vários graus de severidade diferentes. Então, a lógica categórica, ela é limitada. Muito mais parece ser o caso de que os traços de personalidade, qualquer traço psicológico, ele existe num contínuo e não numa lógica binária de sim ou não, né? Perfeito, faz sentido. Então, se TDAH, tu vai ter 2 linhas de critério de análise ali para bater 6 critérios de 9 no impulsividade e outro no de concentração, e se tu falha por um, pô, tu não tem. De novo, é um modelo válido, atual, mas o estado da arte está em debate. Exatamente. Até, Rafael, se puder botar para nós uma pesquisa aí, a curva de Gauss no Google, uma curva de Gauss ou uma curva normal. Curva normal. Isso. Distribuição gaussiana. Isso aí, se puder pegar uma imagem. Pode ser a terceira. OpenAI, API. Isso. Tá. A resolução tá ruim, mas, enfim, a gente consegue explicar tudo que a gente precisa, tá? Essa curva aqui é uma curva estatística de distribuição importantíssima no estudo das ciências naturais em muitos aspectos. Muitas coisas na natureza, ou quase tudo de mensuração, cai nessa curva natural de distribuição, tá? Então, a personalidade, as medidas de personalidade tendem a cair também numa curva normal. O que significa? Vamos pensar num eixo X, tá? O eixo horizontal. Aqui seria o nível de extroversão, por exemplo, tá, de um dos fatores do Big Five. Quanto mais para a direita, mais alto é o nível mensurado, certo? Então, aqui nessa porção do gráfico, estaria um grupo de pessoas extremamente extrovertidas. Que pontuaram alto. Exatamente, que pontuaram alto. Do lado oposto, a mesma coisa, extremamente introvertidas. O que se nota? A maioria das pessoas está no meio. Então, como cai numa distribuição normal, o que acontece é que os casos pequenos são infrequentes, e isso também vai mostrando que uma lógica categórica está incorreta. Porque não existe um grupo de extrovertidos em oposição ao grupo de introvertidos. Existe uma distribuição gaussiana dos traços. Mas como seria esse modelo alternativo falacioso? Eu não peguei. Poderia ser... Não necessariamente falacioso. Poderia ser que na natureza
as pessoas nascessem ou introvertidas ou extrovertidas. Tá, polarizado. Polarizado. Poderia ser o caso, mas não é. O que seria um mundo... Exato, mas poderia ser o caso Poderia por ser. alguma genética, alguma condição biológica que fosse polarizado. Não, e tu fala que sobre heredabilidade, 50% é definidora, personalidade, 50% genética. Cara, eu não ficaria surpreso em saber que tem pessoas que genética tem um componente maior. Sabe, alguma contingência genética leva a pessoa a quase necessariamente ficar no ponto, sei lá, no 2 desvios padrões para lá no espectro. Sim. O que dá para ser dito a partir disso é que a genética também, como eu havia dito antes, ela influencia no ambiente da pessoa e pode fazer com que a pessoa vá sempre procurando, mesmo que inconscientemente, se envolver com atividades que reforçam aquelas estruturas que ela já tinha. Perfeito, como eu perguntei, é reforçador. É autorreforçador. Uhum. É autorreforçador. Uhum. Sem falar que todo o ambiente prévio potencialmente foi construído por pessoas, pelo menos no núcleo íntimo, que dividem um código genético muito frequentemente contigo, teus pais. Exatamente. Exatamente. Então, também, Rafael, se for possível, uma pesquisa de feedback loops. Como é que é? Loops. Aí. Ver se tem alguma imagem, de repente, que a gente pode... Todas são a mesma coisa, né, cara? Um sistema reforçador. Nenhuma aqui diz respeito a exatamente... Vamos... Aqui, ó. Essa aqui... tem uma action effect ali, rasíssima, mas legal. Essa aí. Tá, essa aí, ela mostra a lógica da coisa dos feedback loops, tá? Que é o seguinte, os transtornos mentais, eles tendem a produzir uma consequência que reforça o próprio transtorno mental. Uhum. Isso é mais verdadeiro em alguns transtornos mentais do que em outros. E também é verdadeiro na personalidade normal, entre aspas, que não está encompassada ou contemplada no âmbito dos transtornos mentais. Quando a gente está falando de características normais das pessoas. Não, desculpa, não te entendi, Vicente. Ou seja, assim, vamos pensar aqui também o que está dito aqui, tá? A pessoa se sente cansada, se sente irritada, explosiva, impaciente, más decisões, trabalho mal feito. Ela perde o sono. Então, ali tá mostrando uma... não é exatamente... exatamente tá exatamente, no caso esquerdo tá quebrando. Mas aqui ele tá mostrando o caso de fato, né? Então, o que acontece? A pessoa se sente com mau humor, tem más decisões, baixa saúde, tem resultados ruins, ela dorme mal, e o dormir mal reforça o ciclo. Tá? Então, esse caso aqui mostra o que normalmente acontece, que é, se eu tô pensando em depressão, a depressão, tá? Lá nos sintomas de depressão, tá? A avolia, a falta de vontade, a anedonia, a falta de prazer. Então, os próprios sintomas da depressão vão naturalmente fazendo com que a pessoa vá desistindo dos contextos mais saudáveis, do contato com amigos, do contato com o trabalho, do contato com os seus sonhos, certo? Então, o próprio transtorno mental vai produzindo consequências que reforçam a ele mesmo. Perfeito. Então, existe uma lógica como essa aqui que está descrita, certo? Nessa porção da imagem, que é, por exemplo, com ansiedade. A pessoa tem ansiedade social. Ela deixa de ir numa festa. Se ela deixa de ir na festa, ela... mas aí o pessoal lá ficou comentando por que eu não vim. Ela já se sente mais distanciada do grupo, de repente não acompanha bem os assuntos, e ela vai se sentindo mais envergonhada e daí mais medo de sair. Mais medo de sair, ela não sai de novo, até que ela vai se sentindo cada vez mais estranha e o transtorno vai reforçando a si mesmo. Então essa ideia de que existe uma dinâmica de autopreservação ou de autorreforçamento nos transtornos mentais, mas também nas características de personalidade. Por exemplo, diga lá. Não, só que eu imagino que depois que cristalizado não seria em algum grau diferente
a métrica, a personalidade que a pessoa tem, não o conjunto de ações que ela vai exercer no mundo. No conjunto de ações que ela vai exercer no mundo, parece óbvio que isso vai acontecer, que ela vai se reforçar numa mesma posição. Mas enfim. Exato, só que o conjunto de ações tem conexão com a personalidade. Sim. Então, a personalidade da pessoa inclina ela a um conjunto de ações, e essas ações são interpretadas pela pessoa e têm consequências no ambiente da pessoa. E vão, normalmente, reforçar a mesma parte da personalidade que ensejou e provocou essas ações. Então, isso é muito importante para entender por que as pessoas se cristalizam de formas diferentes. Porque os caminhos que antes podem ter começado com uma diferença pequena, eles podem ir se reforçando para lados opostos. Então, uma pessoa que começa a desistir de determinadas tarefas, ela fica cada vez menos envolvida com essas atividades e cada vez mais incapaz de retomar isso tudo, certo? Então, existe um mecanismo de feedback que está envolvido na personalidade em geral e também nos transtornos mentais. E se tu puxar essa régua para mais cedo na vida, aí tu vai ficar mais óbvio ainda a relevância do ambiente para a formação do sujeito. Exatamente. Mas também, aí mostra a complexidade da coisa, a relevância do ambiente, mas também a relevância da genética por debaixo do ambiente, fazendo com que a pessoa se sensibilize por determinados aspectos do ambiente, evite outros aspectos do ambiente. Então, assim, é altamente complexo. Altamente complexo. A genética e o ambiente, os dois são importantíssimos no desenvolvimento, só que a genética é muito fácil de ser desprezada, teoricamente. Por quê? Porque a genética é invisível. Tu não consegue olhar para o genoma. Tu tem que pensar nela como uma abstração. Tu não vivencia a genética como uma experiência. Tu não olha diretamente, tu olha indiretamente para a genética. Mas a genética é um fator estável que está ali todo dia, né, de uma certa forma influenciando as tuas decisões e também limitando o teu escopo de comportamentos e de emoções. E tu falou um termo que eu não sei se é algo que tu quis dizer, mas eu fiquei pensando, a genética do ambiente, quer dizer, o ambiente não tá ali por acaso, existe uma construção daquela lógica que a pessoa tá inserida. Esse tema é um tema fantástico, é a ideia de que as pessoas, ou pelo menos na literatura, havia uma tendência de tratar o ambiente como contrastante à genética, como algo distinto da genética. E foi se percebendo que a genética de uma pessoa e o ambiente da pessoa são objetos que estão entrelaçados. Porque uma pessoa que nasce com uma genética mais extrovertida, portanto, com um temperamento de maior extroversão, ela vai naturalmente se envolver em ambientes com mais pessoas, ambientes de projetos, de seja lá o que for, ONGs, shows, times, torcidas. Então, por conta da inclinação genética dela, ela vai se inclinar naturalmente a determinados ambientes. Logo, o ambiente não está em contraste com a genética. O ambiente está entrelaçado com a genética. Desde pequeno, a pessoa, por uma tendência de temperamento, vai se expondo a determinadas experiências na vida. Perfeito. E aí tu já fala no cenário que a pessoa tem um grau mínimo de autonomia, né? Mas a gente pode voltar lá desde a família nuclear, cara. Então, família nuclear também não é uma contingência, não é um acaso. Então, vamos lá, assim, tem uma outra medida que é muito importante para quem estuda desenvolvimento, que são os tipos de parentalidade. Ou seja, qual é o estilo que a mãe ou que o pai usa para cuidar de um filho? Ele é mais permissivo, ele tem autoridade, ou ele é inflexível. Autoritativo. O autoritativo, são esses tipos de parentalidade que são estudados, tá? Olha só que interessante isso. Quando eu li, eu fiquei, assim, chocado em também perceber que na genética, os caras que estudam genética do comportamento tiveram essa sagacidade de pensar que o estilo de parentalidade, ele não é só uma consequência da personalidade dos pais, mas também do temperamento da criança. É uma relação bilateral. Exatamente. Então, assim, ó, se a criança tem um temperamento altamente explosivo, uma reatividade emocional,
ela tem uma tendência a provocar dos pais um cuidado que é muito mais abusivo, agressivo, explosivo, intolerante, porque a criança já tem algo nela que provoca isso. Óbvio que isso não justifica um distrato, um cuidado, mas isso explica. Exato, isso não justifica nada, nenhum tipo de maltrato, mas isso explica, em algum grau, por que também a criança vai moldando certas características dos pais. Cara, eu acho que eu li esse paper. Então isso é também muito, muito interessante pensar que desde a infância pequena é uma relação bilateral. Não é a criança simplesmente ganhando uma educação dos pais, mas é ela participando e através das emoções que ela tem, provocando certas reações dos pais. Por exemplo, assim, se a criança for ansiosa, ela pode deixar os pais também mais ansiosos. E vice-versa, por óbvio. Também os pais ansiosos vão transmitir essa ansiedade para a criança. Mas é uma via de duas mãos. Só pra... Eu acho que eu li esse paper e o resultado desse paper é bem legal, cara. Aspas, resultado, né? Uma sugestão de modelo de parentalidade que ele tem é o autoritativo, que é o conjunto do modelo autoritário com o modelo permissivo, né? Aí tu vai, em algum grau, tu vai impor limites, mas tu vai ceder em alguns momentos. O que tu te lembra disso? Eu lembro do seguinte, sim, corretamente, eu penso que isso é o seguinte, isso se confirma tanto na... digamos assim, na... Parentalidade anedótica. Exatamente, na parentalidade anedótica, a parentalidade que a gente vê no dia a dia. A gente, às vezes, sabe, a gente tem uma ideia do que é uma boa mãe, do bom pai, apesar de a gente nem sempre ver tudo. Mas algumas pessoas têm isso de uma forma intuitiva, mesmo sem consultar a literatura. Mas a literatura, eu acho que ela confirma essa ideia de que uma autoridade boa dos pais é construída a partir dessa ideia de que há uma assimetria de conhecimento entre as duas partes envolvidas, os pais e os filhos, e que, portanto, também deve ter uma simetria na tomada de decisões. Né? O filho não está na mesma condição dos pais para tomar determinadas escolhas, decisões importantes, ele não está na mesma condição para assumir a responsabilidade. Né? E, portanto, os pais devem ter uma voz dentro de algumas decisões que é diferente dos filhos. Não significa que eles devem ser mais... os filhos devem ser ignorados. Não se trata disso. É o balanço de controle e validação. Exatamente. De escutar, de dar espaço, mas também de saber que dentro de casa os pais têm mais influência nas decisões porque simplesmente por uma questão óbvia de assimetria de conhecimento, de experiência. E se tu espernear no super, eu não vou comprar teu Cheetos. Exatamente. Então, isso aí vai dos pais entenderem as estratégias de manipulação que as crianças lançam mão e não ceder a elas. Mas... Eu adoro como isso, como coisas completamente ordinárias têm um fundo lógico muito real, sabe? Exatamente. Então as crianças testam os pais, né, forçam. Então o bom é nunca ceder à manipulação. O bom é nunca ceder à manipulação. Ai. Mas aí que tá, a lógica fundamental disso tudo é que as vias de causa e efeito na psicologia, elas, na verdade, não são tão simples, não são muitas vezes causa e efeito, são fatores ou elementos que são mutuamente interativos, ou seja, a criança, pelo temperamento dela, molda o comportamento dos pais, e os pais também, pela personalidade já formada, moldam a criança de uma determinada maneira, e além disso, a criança também está muito sujeita a fatores ambientais extrafamiliares, que é um outro tema que nós Que é outra dimensão entrar. Da comunidade que ela está inserida ali. Exato. Tem algumas coisas que eu penso... E tem uma frase tua que eu levo comigo, mas eu vou chegar lá. A primeira delas é: personalidade não é sobre moral. Cara, tu pode ter o mais alto neuroticismo, a menor conscienciosidade, o que for, não importa. Isso não diz de quem tu é a nível ético, a nível moral, a nível cognitivo. Pode ser uma pessoa com uma ética de trabalho muito... Não é o ponto que ele chegar, mas baixa conscienciosidade é uma baixa inclinação a fazer as coisas.
mas às vezes tu consegue de maneira exógena a ti implementar isso. Uma frase tua que me vem é uma, Vicente. Tu pode ter um baixo nível de conscienciosidade, mas tu pode emular um comportamento de sucesso. E isso, a motivação das pessoas pode vir de muitos lugares, certo? Então, mesmo alguém que não tenha uma conscienciosidade muito alta, pode se envolver com muita veemência num projeto ou num compromisso por uma motivação que pode, por exemplo, vir da extroversão, pode, por exemplo, vir da abertura à experiência, porque dentro da abertura à experiência existe uma faceta que se chama tendência à aventura. Por exemplo, então a pessoa pode se sentir entusiasmada para alguma coisa e esse entusiasmo vence a tendência da pessoa a ser mais easygoing com as tarefas. Interessante. Certo? Então, mas isso diz respeito a essa diversidade motivacional do ser humano. Então, a gente não é motivado sempre pela mesma coisa. Existem várias coisas operando na nossa motivação. Então, em cada faceta, aliás, cada dimensão do Big Five também comporta elementos de motivação. Interessante isso. Ter um Big Five diferente de outra pessoa também significa que essas pessoas estão motivadas por coisas diferentes. E talvez modelos de personalidade diferentes sejam até sinérgicos para determinados cenários. Tu não quer que necessariamente teus amigos e associados sejam ipsis literis, exatamente como tu é para determinadas coisas. Exatamente. Tu pode te beneficiar de um tipo de diversidade. É evidente que a conscienciosidade tem uma tendência a maior adequação em contextos profissionais. Mas mesmo assim, em excesso ela pode ser problemática. Por exemplo, um chefe que é excessivamente consciencioso, ele pode acabar gerando uma condição insuportável de trabalho aos seus subordinados, por obsessão, por inflexibilidade, certo? Então, não existe uma personalidade perfeita para um contexto. E às vezes os outros traços podem ajudar a dar conta de alguns que podem ser mais baixos e prejudicar a pessoa em determinado âmbito de atividade que ela tem, exatamente. Cara, eu me lembro do Peterson falando uma que eu achei muito interessante, que ele falou, olha, se tu for observar, a maior parte dos chefes em algum cargo de relevância, principalmente de gestão de pessoas, ele quer dizer, tem dois traços específicos, tem duas dimensões bem marcantes, que é qual? Que é alta conscienciosidade com baixa agradabilidade. Sim. Então, o que acontece? A baixa agradabilidade, ela faz com que a pessoa tenha uma orientação de competição e também uma orientação para vencer os outros, vencer os concorrentes, de disputar, né, de marcar as coisas com as suas ideias. Já a conscienciosidade vai fazer com que a pessoa se torne basicamente um industrial, uma máquina de reproduzir aquelas coisas. Então, é óbvio que essa combinação... Um industrial. A pessoa vai estar ali na Revolução Industrial, compromisso, tal. Se a pessoa estrutura a lógica de operação dela, é óbvio que ela vai ter uma vantagem em relação aos outros, né? Tu pode ter um Ford T da cor que tu quiser, conquanto seja preto. Muito boa. Mas são traços que estão associados. É óbvio que isso também tem que se conectar com outras coisas da vida da pessoa, o grau de instrução que ela tem, o grau de competência no trabalho, o QI. QI é outra coisa. Fator G. O fator G, que é o que é mensurado pelo QI. E que inteligência não é personalidade, é outro assunto que a gente pode entrar, mas também é outro fator importante para entender isso tudo. Mas sim, eu diria que o fator que está mais associado ao êxito profissional por si só é a conscienciosidade, mas os outros também são muito importantes e um só é pouco para ter um fator preditivo relevante. Essa é Perfeito. É a mesma coisa que tu me disse uma vez para como é que tu mensura o impacto da genética no indivíduo. E tu falou, sem tu saber o ambiente, tu não tem como. É como tu querer calcular a hipotenusa sem um dos catetos. Essa é muito boa, né? Essa é uma pergunta, assim, conceitual, que é o seguinte. O que é mais importante para eu entender uma pessoa? A genética ou o ambiente? Uma pessoa de verdade, 3D. Uma pessoa de verdade, né? Então, a resposta correta é que essa pergunta, ela tá mal feita. A pergunta contém um erro em si próprio, nela mesma, né?
Porque a genética sempre acontece no ambiente. É a mesma coisa que tu perguntar o que é mais importante num retângulo. A altura ou a largura? A pessoa vai te responder, um cara que conhece geometria vai dizer o seguinte, não tem uma dimensão que é mais importante, porque se não existir uma das duas, não existe o objeto. Exatamente. Então é o mesmo conosco. Não há uma oposição entre genética e ambiente. As duas sempre acontecem entrelaçadas. Logo, a pergunta do que é mais importante ou do que está causando, ela está equivocada. Não existe causa genética. Não existe uma causa genética dos transtornos. Não existe uma causa ambiental. Existe sempre uma interação entre o ambiente e um determinado tipo de constituição biológica da pessoa. Complexo isso. Porque, às vezes, quando eu vou pensar as coisas, é meio difícil fugir de um determinismo genético para algumas condições, sabe? Mas, enfim... É realmente difícil e tem que ter um estudo muito refinado. A questão do determinismo genético, tá? A gente pode entrar. Existem algumas condições que são importantes clinicamente, que são determinadas pela genética. Por exemplo, a síndrome de Down. Tá, certo? Categórico. Categórico. Isso é um distúrbio que está associado a uma formação cromossômica específica, tá? Isso é um assunto. Agora, os transtornos mentais e as doenças que são tratadas na medicina em geral não são genéticas. Elas são... Por que não são genéticas? Porque elas não são determinadas pela genética. Elas são influenciadas pela genética. Então, os termos corretos para serem empregados nisso é vulnerabilidade, inclinação, propensão, probabilidade. Esses são os termos que realmente dão conta da relação verdadeira entre a genética e um desfecho. A genética cria uma inclinação para a pessoa desenvolver uma determinada característica psicológica ou um transtorno mental em um determinado ambiente. Isso é crucial também, porque a tua mesma genética, ela poderia funcionar de uma outra forma, num outro contexto, e não te inclinar para nenhuma coisa de ruim, por exemplo. Porque, então, dentro do nosso ambiente, século XXI, com as tecnologias que a gente tem, urbano, agricultura, tudo que a gente tem, dentro desse contexto cultural também, que nós temos, dentro desse contexto, algumas pessoas estão mais inclinadas a desenvolver transtornos mentais por influência genética. Isso pode ser dito. Tocou numa das outras corações da questão, né? Que é a evolução. E, cara, se... doença genética, desculpa, não. Transtornos mentais são algo que fossem isoladamente ruins e acabou o assunto. Por que eles sempre estão aqui nos acompanhando? Certo. Então agora a gente entrou num tema que... Por que não foi extinto? Certo. Né? Um tema que é fantástico, tá? Que é o tema do ambiente ancestral evolutivo, tá? O que isso quer dizer? Significa o seguinte, o ser humano, tá? O Homo sapiens, do ponto de vista filogenético, ele se desenvolveu num ambiente muito diferente do que é o nosso agora no momento, tá? Qual que é a principal diferença? Qual que é a principal invenção do ser humano? A invenção que revolucionou tudo. TikTok. Exatamente. Mas a principal, depois do TikTok, a principal revolução humana aconteceu por uma tecnologia que se chama agricultura. A domesticação das plantas. A domesticação do crescimento, do alimento. A domesticação do alimento. Pô, melhor, tá. A domesticação do alimento, vulgo agricultura, foi a invenção mais importante da história, sem nenhuma dúvida. Por quê? Agropecuária, talvez? Por que a agricultura? Por que a agricultura foi importante? Porque ela mudou a condição do ser humano de caçador-coletor, que era uma condição de nomadismo, que tu tinha que ficar andando, caçando e colhendo, para uma condição de sedentarismo, ou seja, tu fica sedentário no sentido, tu fica assentado, exatamente, num assentamento próximo a um rio, e tu pode ir construindo
uma civilização. No Vale do Então, Rio Indo. Exato. É isso aí. Todas as grandes civilizações que começaram na China, no Vale do Rio Indo, na Mesopotâmia, em qualquer... As primeiras Suméria e uma na América Central, com Exato. 5 iniciais. Todas as iniciais sempre ao lado de um rio para Uhum. irrigar, tocar coisa com a agricultura e vai construindo. Antes da agricultura, não seria possível ter um grupo tão grande de humanos vivendo juntos. Então, isso é uma... A nossa cabeça é uma cabeça de caçador-coletor. Certo? Então, Literalmente. Não, porque, nada porque, assim, metafórico. porque a agricultura é de 10 mil anos para cá. Uhum. É Essas civilizações mais é uma antigas, blink of elas an têm eye. 5, 6 mil anos no máximo, certo? Isso é nada do ponto de vista filogenético. Parênteses. O engraçado é pensar que exatamente. Vamos lá, Raiz. Sumérios e Mesopotâmia é a mesma coisa, a diferença de tempo ali um ano e meio, tá? Sim. Cara, tu pega da Suméria clássica, que 5 mil anos antes de Cristo, até 1.200 anos depois de Cristo, quem é que é dono do mundo? Os nomádicos, Genghis Khan. Sim, É sim, a ironia do mundo. sim, sim. Mas pega o seguinte, pensa a diferença que era. É uma coisa quase incompreensível. Demanda um esforço nosso entender a diferença do nosso ambiente atual, com agricultura, com previsibilidade, com comida muito mais facilmente acessível em relação ao que era antes, para um contexto de caçador-coletor. Uma das diferenças mais importantes, por exemplo, só para falar de uma diferença, tá? Que é assim crucial do ponto de vista psicológico. Não existia a figura de um estranho para ti. Tu nunca conhecia ninguém, tu nunca se deparava com um estranho. Porque a população total das pessoas que viviam agrupadas era no máximo de 60, 70 Caraca, eu nunca pessoas. parei pra pensar nisso, mas faz todo sentido. Então tu nunca olhava para um rosto estranho na tua vida inteira. Uhum. Tu conhecia todas as pessoas, havia uma previsibilidade maior. Então, por exemplo, quais são as consequências disso? Quais são as implicações que isso tem para nossa psicologia? Uma delas é a seguinte: por que as pessoas sentem tanta vergonha? Por que a pessoa, sei lá, ela às vezes não tem medo de estar 100 e poucos na freeway, com uma chance relativamente alta de bater o carro, mas ela se mata de nervosismo para dar uma palestra, para falar numa sala de aula, Perfeito. por exemplo. Por que isso é tão ansiogênico se não há nenhuma ameaça iminente, óbvia, plausível, racional para a vida da pessoa? Não há nada de racionalmente ameaçador. No entanto, isso é altamente ansiogênico e muitas pessoas jamais querem chegar perto de uma situação de ser observada, de ter que dar uma fala em público. Por que as pessoas têm medo de conversar com alguém que elas gostam, que elas sentem atração? Por que as pessoas têm medo de chegar e conversar com alguém? Porque uma das razões para isso, é óbvio que isso também é um assunto complexo que envolve risco dimensões comunitário? culturais e tudo. Mas uma das explicações mais potentes vem do ambiente ancestral evolutivo, porque na época, pensa que o universo de pessoas no teu entorno era composto por 70 pessoas. Logo, se tu fizesse algo que quebrasse a tua reputação para sempre, isso seria o equivalente à morte. Perfeito. Equivalente a não ser mais querido pelo bando, pelo grupo de pessoas e, portanto, não ter mais acesso a nada, porque o ser humano é dependente dos outros para a sobrevivência. É diferente de hoje, que eu racionalmente eu penso, pô, mas essa pessoa, por exemplo, que eu tô interessado, se não der certo, eu falo com outra pessoa. Ou se não der certo, hoje a minha fala, eu falo em outro lugar. Então, assim, mesmo racionalmente, sabendo que as coisas não são tão ameaçadoras, elas são sentidas como muito ameaçadoras. Porque, pensando racionalmente no ambiente de hoje, isso é muito difícil de ser compreendido. Mas se a gente pensar no ambiente ancestral evolutivo, onde o ser humano desenvolveu as suas faculdades emocionais calibradas para esse contexto anterior, fica muito mais fácil de entender determinadas características psicológicas. Então esse exemplo é clássico, o exemplo da vergonha. Por que as pessoas sentem tanta vergonha e sentem tanta uma dor tão forte com a rejeição? Vergonha e rejeição são coisas que no ambiente contemporâneo são difíceis de serem compreendidas porque elas são tão geradoras de sofrimento. Mas no ambiente ancestral evolutivo é muito mais fácil de entender a origem
que elas Fica tiveram. até filosófico isso, né, cara? De pensar, será que existe uma teleologia genética que nos predisporia a virar civilização assentada em algum momento? Óbvio, impossível de responder, mas é uma puerilidade engraçada que você pensava. Eu acho que não. Tá, Eu ó. acho que não. Tanto é que essa mudança trouxe, obviamente, trouxe esses benefícios todos, essa possibilidade de avanço de tecnologia, de viver da forma com que nós vivemos hoje, né? Que em muitos aspectos, bom, né, possibilita isso tudo. Não é... Exato, isso é uma derivação desse formato. Exato, exatamente. Então, tudo que a gente hoje usufrui, ou boa parte disso, é uma consequência da agricultura, do assentamento, disso tudo. Mas eu não acho que havia um plano para que isso acontecesse. Perfeito. Né, acho que isso não... No sentido cognoscente a priori. Não existia uma tendência Uhum. do ser humano a criar isso em algum ponto. Simplesmente porque não é assim que a seleção natural funciona. Uhum. E é outro tema que nós podemos entrar, que é o tema da psicologia evolucionista. Já entramos. Já entramos, exatamente, já entramos. E por que ele depende de uma boa leitura da seleção natural, que é um processo na natureza que é amplamente mal compreendido. As pessoas, em geral, às vezes até pessoas que trabalham com psicologia evolucionista, trabalham fazendo contato com a biologia, muitas vezes erram o que a seleção natural realmente descreve e por que ela é importante para a gente entender as características psicológicas. Então, assim, ó, por exemplo, pensa uma girafa, tá? Então, a girafa tem aquela cabeça lá em cima, vários metros de altura. Então, os caras pensaram assim, o coração da girafa tem que ter uma espessura muito grande dos músculos do coração para conseguir bombear o sangue lá para cima. Ok. Os caras deduziram isso. Plausível? Deduziram. É, Tu não precisa abrir a girafa e ver o coração. Tu sabe que para o sangue chegar lá em cima, tu tem que bombear o sangue com uma pressão tal que não vai ser atingida por um órgão frágil. Uhum. Então, a dedução de uma lógica mecânica que precisa existir para o sangue chegar até o cérebro do bicho permitiu a gente conhecer coisas sobre o coração da girafa antes de precisar abrir a girafa. Porque isso obedece uma lógica. Obedece uma lógica natural. Uhum. Então, a mesma coisa, o mesmo raciocínio pode ser transportado para as características mentais do ser humano. Ou seja, quando eu penso em características físicas, isso já é usado na biologia. É que nem o Darwin, ele olhando para uma flor, ele inferiu que uma determinada ave com um bico de um determinado formato deveria existir nessa região. E depois essa ave foi observada. Imagina, esse é o poder preditivo de uma boa teoria. Uhum. É tu conseguir antecipar o que vai acontecer na natureza antes de tu observar. E essa mesma lógica, ela foi aplicada, ela é aplicada no ser humano nas características psicológicas. Ou seja, tentar entender por que nós temos as características psicológicas como nós temos em função desse ambiente ancestral que a gente se desenvolveu. Certo? Então, é mais fácil, ou é mais... Não mais fácil, mas entender o sentido filogenético dessas características precisa ser pensado não no nosso ambiente presente, mas no nosso ambiente ancestral. Quer ver mais um exemplo? É o exemplo da ansiedade. Por que as pessoas sofrem tanto com transtornos de ansiedade? Por que as pessoas têm tanto medo, fobias com aranhas, com cobras, sangue, as fobias mais frequentes, avião? Avião é o exemplo máximo, né? O meio de transporte mais seguro, as pessoas se borrando de medo de entrar, né? Isso é a prova de que a gente é vulnerável a esses condicionamentos históricos e que fazem muitas vezes com que a gente tema coisas que não são as realmente mais ameaçadoras. Não, eu só vou te projetar no ar a 1.300 km Só por vou te hora. projetar. Mas aviso. Exato. Claro que parece uma coisa. Não tem. Como é que isso aqui vai dar certo? Como é que não vai cair? Pesa não sei quantas toneladas, tá no céu, como é que vai dar certo? Pô, mas o piloto ali não tá num dia ruim, ele vai embicar isso aqui. Ele vai embicar, o cara vai embicar. O cara vai embicar. Não vai dar certo.
Mas, na verdade, se tu olhar pra estatística, tu tá mais seguro ali do que muito mais seguro do que no Uber. num Uber, do que num ônibus, do que Uhum. na casa, do que dirigindo o carro. Então, esse tipo de tendência que faz com que a gente, muitas vezes, despreze a racionalidade da coisa, despreze, pô, isso aqui não tem, objetivamente não tem um risco aqui Uhum. considerável, né? Se não, ou mesmo, se não der certo, eu vou em outro lugar. Mas a gente não consegue se desprender dessa tendência natural, inata, a temer certas coisas, certo? Vamos fazer o quê? Pegar e mudar de CRISPR tudo? Não dá também, né? Exato, exato. Então, o ambiente ancestral evolutivo é muito importante para que a gente entenda as características psicológicas humanas. E aí eu vou voltar com a pergunta que eu fiz antes. Por que em algum grau é observável o mesmo número de pessoas com transtornos mentais ao longo da história? Ou, assim, por uma determinada situação, tipo assim, vou te dar um exemplo, pra tu entender. Canhotos na população ocidental masculina. Oh, meu, desde a década de 20 a gente observa que se mantém na taxa dos 13% os homens. Uhum. Eu posso interpretar como no histórico evolutivo, se a canhoto te oferecia só isso aqui de vantagem para ser replicado no futuro. Agora, transtornos mentais é uma contingência derivada da interação de genética não óbvia. O que tem aí, Vicente? O que tem aí? Então, assim, essas perspectivas comparativas, elas podem ser feitas no espaço e no tempo. Então, no espaço, basta tu comparar a incidência de transtornos mentais ou de qualquer instância psicopatológica num território em relação a outro território. Perfeito. Certo? Então, como é, por exemplo, a psicopatologia de um japonês, em média? Essa é uma pergunta, tá? E como ela se distingue da nossa ocidental? Tá? A outra pergunta é fazer a comparação ao longo do tempo. Como isso era no passado? As pessoas eram mais... Como é que era a psicopatologia no passado, sofrimento mental? É uma excelente pergunta, porque se a gente conseguir responder isso, a gente pode tentar entender como os elementos culturais e tecnológicos no presente podem estar participando da promoção de sofrimento mental, se a gente conseguir, por exemplo, identificar que no passado não existiam determinadas formas de padecimento mental. Nossa. O problema é que não existiam as categorias de diagnóstico. Exatamente. Não existe um registro confiável, fidedigno, que tu possa olhar, comparar. Eu tô comparando aqui duas coisas, não é assim, porque tu não consegue mais observar isso. Tu observa registros que foram feitos e que são, às vezes, muito pobres para transmitir essa informação que é a relevante nessa pergunta. Por exemplo, se sabe sim que existe uma descrição histórica, por exemplo, da melancolia, e que faz contato com o que hoje a gente chama de depressão. Existe também registro de instâncias de ansiedade, de hipocondria. Então as coisas não são novas, simplesmente, mas elas mudaram. É evidente que mudanças tecnológicas e mudanças culturais, elas incidem sobre os transtornos mentais, mas também entender exatamente a dimensão disso e conseguir destrinchar os fatores é muito difícil, e essa comparação com outros momentos históricos, ela é difícil em função da escassez de materiais objetivos para que essa comparação seja de fato consumada. E também é um pouco genética de sétima série, né, cara? É tu entender que às vezes são, entre aspas, pessoas com genes recessivos se encontram, pareiam e dá uma pessoa com aquele cluster de funcionamento, enfim, com um transtorno específico. Bipolaridade é um que tu observa, tem muito disso. Mas assim, cuidado, porque isso poderia cair num fatalismo genético, para ainda que seja para uma população reduzida, para uma cota reduzida da população, para uma fração da população. Na verdade, o que parece acontecer é que, de novo, algumas pessoas, mesmo as que têm mais propensão, ainda é uma propensão. Perfeito. Não é uma determinação. Ou seja, essa mesma pessoa que pode ter uma propensão muito alta, observada por outros casos na família, ou por concordância com o gêmeo homozigótico, ela pode não desenvolver porque ela caiu num ambiente que foi protetivo para ela em relação a isso. Perfeito, muito plausível. Certo? Isso não é... Isso é epigenética? Não. Não configura epigenética? Não.
Epigenética é o seguinte, tá? Epi, em grego, significa aquilo que está acima. Então, a epigenética é o estudo do controle da expressão genética. Então, Tá. em linhas gerais, é isso. A genética, tá? O genoma tu tem ali um conjunto de nucleotídeos, tá? De genes, mas também de elementos que dentro do DNA regulam a expressão desses genes e limitam eles. E a epigenética é o estudo de como esses genes são expressados no corpo e com que frequência e em que condições eles vão ser expressados. Então, o sujeito com a mesma genética pode ter uma mudança epigenética, que é a forma com que ele vai expressar esses genes, ainda que os genes sejam os mesmos. Não é uma mudança estritamente genética, porque os genes podem permanecer os mesmos, mas o efeito deles vai ser diferente porque houve uma mudança epigenética, que é a mudança de como eles vão ser expressados. Mas aí eu tô confuso. Se tu pega alguém com uma predisposição, uma bipolaridade, tá? Essa pessoa vai lá, enfim, toma uma anfetamina da vida. E ela desencadeia um episódio de mania. Não houve uma mudança na expressão genética dela? Assim, a mudança na expressão genética, ela é estudada, né, agora na psicopatologia, sobretudo com a ideia dos traumas transgeracionais, que é a ideia de que o perfil epigenético, ele também pode ser herdado junto com os genes, certo? Então, a epigenética, ela faz muito contato com a psicopatologia e com a psicologia também, sobretudo no estudo dos traumas, se entendendo que alguns traumas e algumas experiências, em particular, podem produzir um efeito epigenético, ou seja, podem produzir um efeito na expressão dos genes. Não que os genes em si sejam distintos ou modificados. Os genes, eles vão se transformando em função de recombinações ou de mutações, em linhas gerais, mas também é muito importante entender que, por influência da epigenética, eles podem ter um efeito diferente. O mesmo gene pode ter um efeito diferente em função de uma mudança epigenética. Tá, e isso é no momento de formação da pessoa? Em várias etapas. Em várias etapas. Pode ser pré-natal, pode ser durante a vida da pessoa, Sim. pode ser na vida de um antecessor teu. Perfeito, e passou... E que passa esse registro epigenético. Então é um campo de estudos muito importante. E essa é a distinção entre genética e epigenética. Genética é o conteúdo, diz respeito ao conteúdo dos genes, e a epigenética é a expressão desse conteúdo. Perfeito. Então, no caso da bipolaridade, eu acho que tu realmente me iluminou aqui. Não configura necessariamente uma mudança genética. Vai mudar os pathways neurológicos daquela pessoa, com certeza. Isso. Assim, a bipolaridade... Vamos de novo, assim, acho que vale a pena entrar numa pergunta que tu me fez antes, que era o seguinte. Alguns traços psicológicos são mais influenciados pela genética do que outros. Okay. Ou seja, numa população estudada, se observa que a genética tem um poder preditivo mais alto para alguns transtornos mentais do que para outros. Por exemplo, a esquizofrenia, o autismo, também transtornos alimentares, eles têm uma influência muito grande da genética em relação à ansiedade, por exemplo. A ansiedade também tem um fator genético que é importante. Mas para algumas formas de adoecimento psicológico, parece que a genética é um pouco mais relevante para entender por que algumas pessoas acabam desenvolvendo e outras não, certo? A bipolaridade, como tu mencionou, é um caso de um transtorno mental que tem um componente genético importante. Como se sabe disso? Através dos estudos com gêmeos idênticos, através dos estudos de adoção e através da observação da clusterização dos casos dentro de famílias. Ou seja, os casos... Isso também é verdade para a personalidade borderline. Os casos de transtorno mental, eles não se distribuem uniformemente numa população, na população geral, como se fosse perfeitamente pulverizado. Não.
eles se concentram dentro de famílias. Uhum. Então, tu vai ver uma família que não tem nenhum caso de bipolaridade e uma família que tem 4. Uhum. Uma família que não tem nenhum caso de ansiedade e uma que tem 3, 4, 5. Então, não há uma distribuição homogênea de casos na população, mas se observa uma concentração de casos dentro da família. Por que esses casos se concentram na família? Muito em função da genética. E também é evidente que, às vezes, uma dinâmica cultural da família Óbvio. pode ser importante, mas se entende hoje na literatura que o que é mais explicativo para esse padrão observado de clusterização nas famílias é a genética. E o transtorno bipolar tem um componente genético importante. E isso cai numa outra consideração importante que nós façamos, que é a seguinte: o estudo da genética, ele foi muito condenado por ele ter sido associado muito com projetos políticos altamente questionáveis, como a eugenia, que partem de pressupostos equivocados, né? Enfim, esse não é o tema de agora. O que eu tô querendo dizer é que a genética sofreu muito com um estereótipo de um campo de estudos que desconsidera a cultura, que desconsidera a desigualdade, que cria fatalismos, que cria determinismos. E o meu ponto de vista é que esse obstáculo, essa leitura da genética, ela precisa ser superada. Uhum. A gente precisa passar por cima dessa ideia de que a genética está associada com essas leituras deterministas, fatalistas, discriminatórias, porque não é disso o que se trata. Uhum. Não é disso que se trata, certo? A genética, ela diz respeito a um conjunto de fatores que é importante a ser levado em conta para a gente entender por que algumas pessoas se desenvolvem da maneira com que se desenvolvem. E eu vou dizer mais, faz parte de uma leitura humana entender que a genética é tão potente como é. Por exemplo, o caso do autismo, que agora, a esquizofrenia, por exemplo, hoje se sabe que se trata de um transtorno neurogenético. Uhum. E antes se achava que um estilo de maternidade iria gerar o autismo Sim. ou a esquizofrenia. E isso era endossado pela ciência, Sim. gerando uma culpa enorme nas mães, nos cuidadores. Ficava sem entender, bom, mas o que eu fiz de errado? Sem entender tudo que a genética também poderia já revelar antes, mas ela era deixada de lado por conta de um preconceito contra esse campo de interesse e de estudos. Ou seja, a ideia é que a genética, ela não explica tudo, mas ela é um fator importantíssimo de ser levado em conta e não pode ser deixado de lado, porque senão a gente vai estar sempre às cegas na nossa compreensão sobre os fatores de risco. Faz todo sentido. Aliás, as ferramentas de análise genética vieram quando? Ano 2000, cravadinho, ano 2000. Então tá, esse é outro... As pessoas, assim, elas têm que desenvolver também, eu sempre incentivo isso com as pessoas com quem eu converso, em aulas, grupos de estudo, que é muito importante também ter uma compreensão da história da ciência e de quando determinados conceitos e teorias foram elaborados ou descobertos. Por exemplo, o DNA, a dupla hélice, é recentíssimo em termos históricos. Sim. É do século XX, década de 50, 60. O mapeamento do genoma humano é do século XXI. Então, são descobertas, avanços científicos muito recentes. Pensa assim, quando Freud escreveu toda a sua obra, não se sabia o que era dupla hélice. Não sabia o que era o DNA. Não. Ninguém sabia o que era. Então, pensa assim, que essas perspectivas, elas têm que ser renovadas e tudo aponta, eu acho que a grande alçada teórica do século XXI para os próximos anos vai ser essa compreensão holística de que, para compreender o comportamento e por que as pessoas se diferenciam e se desenvolvem, é preciso
usar de várias esferas de influência e de conhecimento distintas que vão se conectando e interagindo para desenvolver um determinado resultado. Ou seja, nem só a genética é explicativa, nem só o ambiente, nem só a cultura, mas sim como essas coisas, na verdade, não são distintas na natureza. São distinções que nós criamos para estudá-las, mas na verdade elas acontecem de uma forma interpenetrada e conectada e indissociável em última análise. E nós precisamos construir construtos e teorias nesses vários níveis para conseguir criar condições explicativas e preventivas melhores nesse campo. Mas aí, pro cara entender isso, ele vai ter que ser um polímata, por excelência. Eu não sei se a gente vai precisar exigir tanto das pessoas, mas só de entender que o comportamento é o produto de processos altamente complexos e que jamais vão ser explicados em função de um único trauma, de uma única constituição genética, de uma única vivência, de uma única cultura. Não é assim. Humildade e honestidade intelectual. Exatamente. Eu acho que isso também gera uma posição, isso inclusive eu escrevi na minha dissertação de mestrado, que abraçar essa perspectiva de que há uma complexidade muito grande em jogo também traz implicitamente essa posição de que a gente não vai conseguir entender tudo, e a gente não vai conseguir fazer predições que sejam válidas para esse nível de fenômeno. Ninguém consegue prever o comportamento. É impossível prever o comportamento das pessoas, a não ser no nível estatístico. Como assim? Fulano tem tal probabilidade de casar. Fulano tem uma probabilidade baseado em certos marcadores aqui que eu constatei que ele tem. Eu não posso dizer ao certo que uma pessoa vai fazer. A previsão, eu tô falando a previsão da mesma forma que eu prevejo que se eu largar esse celular ele vai cair. Perfeito. Que se eu faço em situações da natureza onde a interação relevante dos objetos é mais simples, eu consigo fazer previsões que são completas, que são confiáveis. Eu não consigo prever o comportamento. Prever significa vai fazer tal coisa. Não consigo. Sim. Eu posso dizer que há uma tendência, por exemplo, estudando a personalidade das pessoas ao longo do tempo, eu sei que há uma tendência das pessoas a repetir determinados padrões. Agora eu falo em tendências. Uma tendência é, por definição, uma consideração estatística, é uma probabilidade alta. Eu não consigo, não é possível fazer previsões de comportamento. Mas aí eu te lanço duas coisas. A primeira delas é, tu viu que livro do Sapolsky vai lançar agora? Eu já tô lendo. Ah, eu já tô lendo. Que é excelente. É sobre determinismo, né? Pelo menos a temática inicial ali. Sobre e o segundo, a gente não consegue prever por uma limitação metodológica ou por algo inerente ao objeto? O Sapolsky diria que é por uma limitação metodológica que jamais vai ser transposta. Pelo seguinte, as pessoas dizem, isso é uma coisa que eu comento, tá? A estimativa é que, a melhor estimativa é que o cérebro tenha, no mínimo, 80 bilhões de neurônios. Isso é muito modesto, muito moderado. Ao menos 80 bilhões, tá? Algumas vão até a mais de 100 bilhões. Agora pensa que um neurônio, em média, ele se projeta para outros 10 mil. Nem sei quando é que fica essa matemática hoje. Se tu vai tentar fatorar isso, ou tentar entender as propriedades matemáticas desse sistema, tu vai entender que é impossível prever e compreender o cérebro a nível neuronal, tá? Entender baseado no funcionamento de cada neurônio como a orquestra toda vai tocar. Tu não consegue. Então, assim, ó. Não consegue. Não tem como. Tu não consegue olhando para o jeito que cada neurônio funciona, não vai te dizer como a ópera toda toca. Mas dá pra escrever isso numa equação, não dá? Não dá pra fazer uma equação disso? Não tem como. Eu vou te dizer o seguinte, ó. Quando tu tem dois planetas, quando tu tem dois corpos celestes interagindo... Problema dos três corpos? Quando tu tem dois corpos celestes interagindo no sistema solar, por exemplo, tá? Um planeta e o satélite, a Lua, tá?
tu consegue fazer cálculos que são fazem previsões sobre a posição desses objetos ao longo do tempo. Bota um terceiro na equação. Bota mais outros objetos que vão interagindo mutuamente, mesmo que seja pela gravitação. Gravitação é o seguinte, ó, é a massa de um corpo vezes a massa de outro, vezes uma constante, dividido pela distância entre os dois ao quadrado. Essa é a lei da gravitação do Newton, que serve para fazer previsões. Se tu bota 3 ou mais corpos, tenta fazer a conta. Aliás, livro divertidíssimo, o problema dos 3 corpos. Tenta fazer a conta no papel. Né? Então, assim, ó, imagina 10 mil conexões para cada neurônio, existindo mais de 80 bilhões de neurônios. A distância entre um nível de análise e o produto final, que é o comportamento, que é os processamentos que o cérebro faz, os processos psicológicos, as pessoas não compreendem o abismo que é o abismo epistemológico entre um nível de análise e o outro. É por isso também que a neurociência ela promove muitas vezes o embotamento da psicologia. Essa é uma tese que eu tenho. Então, assim, ó. Nossa, não, tô indo. Não, tu me botou o problema do neurônio agora. E isso se a gente reduzir na unidade mínima o problema, é só pensar a partir dela. As pessoas têm ela já é possível assim. Isso é uma presunção de que tu vai entender o comportamento humano olhando pro nível celular. Olhando para o que cada neurônio está fazendo assim, por vez. Uma das 40 layers, tá ligado? Exato. É tão distante o nível de análise de do objeto de interesse, que são os processos psicológicos, é a personalidade, é o transtorno mental, do outro que é uma célula funcionando. É tão distante uma coisa da outra que é impossível que daqui se gere algo que seja preditivo ou explicativo daqui. É por isso que assim, ó. E aí é uma relação bilateral. A química trata dos mesmos conceitos da mesma matéria que a física. Só que ela usa outra linguagem. Mol, química orgânica. Mas são átomos. São átomos interagindo por forças elétricas. As reações químicas todas são reações elétricas. São reações que mudam a configuração eletrônica dos átomos. Não, ele pode acionar ou não acionar o neurônio. Ainda tem um multiplicador. Então pensa aqui. Uma disciplina que não está tão distante da outra, a química e a física, ela já precisa de outra linguagem. Ela precisa de outros conceitos para dar conta dos processos que são observados. Quando tu reduz a linguagem da psicologia à linguagem da neurociência, tu cria conceitos que não dão conta do que a gente observa na prática. Então, assim, ó, a neurociência, por óbvio, é um campo esplêndido, é um campo que eu dedico muito estudo pessoal também, mas ele tem que ser entendido que só olhando pro cérebro a gente não vai compreender muitas coisas importantes sobre o comportamento. A gente precisa olhar para o comportamento de outras formas, certo? Olhar para ele pela regularidade observada. Ele tem muitas formas de estudar dentro da psicologia. Tem muitos canais epistêmicos, canais para se obter conhecimento. Agora, só olhando para o cérebro, uma pessoa que só olhou para o cérebro, eu te digo assim, posso te dizer, deixar registrado isso aqui, uma pessoa que só olhou para o cérebro, ela não sabe quase nada de comportamento. Ou nada. Porque o cérebro, o neurônio, o nosso neurônio, ele funciona da mesma forma que o neurônio de uma mosca. A única diferença é a escala do brinquedo. É a quantidade de neurônios interagindo. Então, se tu olhar para cada célula, tu não vai conseguir entender como o todo funciona. Não, e se voltar pro behavior do Sapolsky, que ele faz as linhas do tempo e as variáveis que interferem em cada uma da... Exatamente. Meu Deus do céu, Vicente, isso tu tá falando de um único objeto congelado no tempo. Agora, joga isso para trás para ver a complexidade das interações pregressas e tudo mais. Então eu acho assim, a neurociência entrou num hype muito grande. Porque as pessoas sentem que há uma consistência, uma autoridade. Quem fala, bom, mas isso aí é a tua dopamina, isso aí é o teu córtex frontal. Na verdade, o poder preditivo disso também... É óbvio que tem muitas coisas interessantes, insights importantíssimos que vêm da neurociência. Eu não estou dizendo que é um campo inútil para fazer contato com a psicologia. É um campo excelente para fazer contatos, mas não pode ser o único. Não pode ser o único. De novo, a mesma coisa. Assim como a genética não é a única fonte explicativa, assim como a cultura não é a única fonte de explicação, a neurociência também não é.
Muito bom. Sério, eu feliz de te escutar. Cara, tu comprou versão Kindle ou física? Eu comprei as duas. É? Eu comprei as duas, eu tô com a Kindle já baixada Uhum. e tô esperando, parece que pra final do mês chega a encomenda. E E eu te digo censura o assim... valor, quanto é que foi? Oi? Censura o valor, quanto é que foi? Ah, foi... Ah, depois eu te passo. Eu Ah, realmente não sei, não é por censura, não é mas por tá tudo constrangimento. dolarizado agora, Tudo tá caro dolarizado, tá comprar tudo um. caro. Uhum. Tá tudo caro. E te passo, e realmente uma leitura... Bom, tudo dele é magnífico. Tudo Sim. dele é magnífico. E outra coisa, te lembra daquele texto que eu escrevi lá no primeiro semestre? Um que... Um que eu te passei, que eu pra ter uma discussão sobre Sobrevivência? livre-arbítrio. Back in the day, tô Back in the ligado. day, back in the Aham. day. Sobre Lá, isomorfias, nananana. exatamente. Aham. Ele traz o mesmo argumento. É Eu sério? fiquei tão assim, foi uma coisa que me tocou mesmo, sabe? O jogo de isomorfias no mundo. Exatamente, o jogo e da diferença de previsibilidade para determinismo. Pô, Uhum. é a mesma coisa, tu vai ver assim. Eu não vejo autor que seja mais nosso, Do mais que o nosso. Summa Cum Laude, Stanford, Robert Até. Sapolsky. Rafael, se puder botar uma foto, Robert Sapolsky, para nós fazer essa homenagem a ele. Sapolsky. Aí, ó. É esse mesmo. Uma. Ele deixou crescer a barba mesmo, né? Esse. Uma, é esse aí. Se der Cara pra dar notável, quem puder, ouve qualquer podcast, qualquer entrevista com ele, tu vai sair ganhando. Então, assim, esse sujeito aqui, pra mim, assim, a referência total de ser humano e também de neurocientista, quando se vê que é uma pessoa que entendeu realmente a complexidade da Uhum. coisa e entendeu os conceitos no nível fundamental da coisa. É uma pessoa que não só acertou a ciência, mas acertou a filosofia que está por debaixo dos conceitos. Para mim, grande referência de estudos e de neurociência, Robert O Sapolsky. cara entendeu e o paradoxo de entender e não entender. Exatamente. Assim, o Behave, qualquer produção dele, pra mim, assim, é mão no fogo e tá Ele tem excelente um conteúdo. conjunto de aulas de Stanford, 24 episódios online. Por sinal, algumas coisas são muito engraçadas. Ele é um cara que, quando quer ser engraçado, Ele é muito consegue. engraçado. Ele escrevendo, sendo degolado por uma mulher num surto psicótico no interior da África. Sensacional. Muito bom. E ele falou: Muito bom. assim que eu vou morrer. É assim que eu vou morrer? Muito bom. Ai. Muito bom. Baita sujeito. Então é isso. Think we did it. Né? Uhum. Maravilha. Pessoal, é isso aí. Agradecemos muito a atenção que vocês nos deram para esse primeiro episódio, que nós pretendemos ainda estender esse projeto e sempre em contato também com os interesses de vocês, discutindo os assuntos da psicologia, ciência e sempre trazendo à tona as produções mais contemporâneas e recentes e trazendo a vocês informações confiáveis e cientificamente informadas sobre esses temas que, infelizmente, lamentavelmente, são muito dominados nas redes sociais e no mundo digital por pessoas que muitas vezes comentam sobre os assuntos sem se fundamentar primeiro em teorias e em literatura confiável. Pessoal, muito obrigado. Deixo aqui o meu grande abraço para vocês. Abraço.